Fala pessoal, Alex Frenadiag, tema de hoje EBS. E nesse vídeo a gente vai tratar das diferenças aí dos componentes, tá? Para a engenharia Wabico e para a engenharia Knorr-Bremse. A gente vai abordar aqui a moduladora, né? A moduladora mais recente que já foi colocada nos caminhões, está aplicada nos Actros novos e nos caminhões DAF, tá? Então essa moduladora, ela é duplo canal, ela tem dois canais, aí fica feio, né? Dois canais. Corta. E ela gerencia os dois lados, né? Tanto direito quanto esquerdo desse caminhão, tá? Aplicados em eixo traseiro, tá? Ou eixos de truque, eixo de arrasto, ok? Dentro dela, eu vou tentar deixar ela na lateral aqui. Dentro dela a gente vai ter uma sequência de solenoides, tá? E no pé dessa solenoide a gente vai ter os dois sensores. São sensores piezoresistivos, piezoelétricos, e vai monitorar a pressão de saída, pressão de aplicação de frenagem, tá? Nesses sensores vai mandar os comandos para a unidade de gerenciamento, tá? A placa eletrônica. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Nas gerações novas da Wabico, não é aplicado mais aquele silicone, aquela resina protetiva. Então isso deixa muito vulnerável a parte eletrônica. É fácil de fazer reparos, porque a gente não tem aquela dificuldade para sacar essa resina. Porém, são condições de umidade, nas condições de umidade, ela se torna muito vulnerável, tá? Na eletrônica da Wabico, nós temos aí coisas do tipo conectores, bens rústicos, coisas mais rústicas, e o acesso é muito mais fácil, tá? Então, a gente vai ter as 3 solenoides do lado esquerdo, 3 solenoides do lado direito. 2 solenoides vão fazer o bloqueio do sinal mecânico, uma solenoide enche a pressão, outra solenoide tem o comando de esvaziamento de pressão, tanto para o lado A quanto para o lado B, tá? As 2 solenoides mais próximo da entrada do sinal aqui embaixo são para bloqueio, tá? Do sinal mecânico. Eu tenho movimentação de pedal, essas solenoides no momento de movimentação de pedal já são ativadas para que não deixe o sinal mecânico entrar e fazer a modulação da pressão, tá? Quem vai modular a pressão é somente as eletroválvulas da moduladora. Esses comandos de eletroválvula, sensores, é tudo feito por esse gerenciador aqui, por esse cara aqui, ok? Os sinais de rotação entram pelos seus periféricos, é feita toda a tratativa dentro do programa que está rodando nesse controlador aqui, e é devolvido todas essas gerenciáveis, todas essas análises para a cam brake, levando até o módulo que gerencia o EBS, tá? Na moduladora Wabico temos isso aqui dentro dela, ok? Nas moduladoras Wabico mais antigas, da primeira geração, a gente vai ter um módulo bem resinado, bem robusto, bem bonito, bem seguro. Isso aqui também muito seguro, porém, questão de umidade, vulnerabilidade total. Beleza? Sistema Wabico está na minha mão. Vamos para o sistema Knorr. Fala pessoal, dando uma pausa aqui no vídeo, muito importante uma coisa para nós, isso é muito sério. Quero que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal quem não está inscrito, para que a gente possa chegar muito mais longe, a gente gravar muito mais conteúdo top que nem esse aqui. Valeu? Não esqueça, like e vamos para cima. Essa moduladora faz o trabalho praticamente igual à moduladora da Wabico, porém sistemas Wabico não conversam com sistemas Knorr. Eles têm essa briga, essa rixa, não sei porquê. Eles não vão fazer as pazes nunca. Cada um com os seus periféricos. Válvula Wabico só conversa com o módulo Wabico. Válvula Knorr só conversa com o módulo Knorr. A briga deles é eterna, não vai ter solução. Fechou? Então assim, pessoal, vamos abordar aqui agora um pouquinho da moduladora Knorr. Essa moduladora é da terceira geração, processadorzão grandão, sensores de pressão do canal B, do canal A, ok? Então, esses sensores
mesma coisa que o da Wabico, monitoram pressão de saída para a roda. Essa pressão monitorada, ela é tratada pelo microcontrolador, por esse processadorzão aqui, e é jogada para a cam brake, para que o módulo do EBS filtre a ação do freio, beleza? Os drivers, que vai fazer os acionamentos das bobinas, seguindo a mesma composição da Wabico. Bobinas mais próximas da entrada do sinal servem para bloqueio do sinal mecânico. Então, o número 4, sinal mecânico, as duas bobinas mais próximas do sinal mecânico servem para que, quando for estimulado levemente o pedal ou qualquer ação do pedal, atraquem-se instantaneamente para não deixar o sinal mecânico entrar na válvula. Feito o proporcionamento ali, né, tipo a evolução do potencial de frenagem, é dado o comando para a solenoide de abertura de pressão para que acione a moduladora, e ao tirando o pé é feito o comando para as bobinas de exaustão, para que tire o ar das rodas, tá? Então, as duas moduladoras, tanto o Knorr quanto da linha Wabico, têm as mesmas características de trabalho. Porém, as engenharias são totalmente diferentes, beleza? No módulo Knorr, temos uma facilidade total de todos os elementos estarem na placa. No módulo Wabico, os elementos estão também externos à placa. Os sensores de pressão estão na carcaça, são ligados por chicotinho, por tomadinha. Já o do Knorr está tudo centralizado na placa. Cada uma tem os seus prós e seus contras, porém as duas estão dentro de todos os padrões exigidos pelas montadoras, beleza? Então essas foram as diferenças das moduladoras da linha Knorr e da linha Wabico. Valeu? Até logo!